A graça e a paz, igreja do avivamento. Amém. Quem está feliz com o Senhor, levanta a mão aí. Amém. Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. Não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu sei, que você vai sair daqui renovado na presença do Senhor. É para isso que Ele nos traz até a casa dEle, para falar conosco, para nos ensinar algo de bom, para trazer uma palavra de vida, uma palavra de salvação. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Basta que nós deixemos, de fato e de direito, Ele fazer a obra dEle em nossas vidas. Amém? Esta noite o Senhor vai trazer uma palavra que é uma pergunta como tema da nossa pregação. E esta pergunta é: qual o teu procedimento perante Deus? Você já se perguntou como você está procedendo perante o Senhor? Vamos, como texto base de nossa pregação, ler no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 12 e 13. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 12 e 13. Diz a palavra do Senhor: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque tu tem cuidado de nós em cada um, Senhor, dos minutos, dos segundos de nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, temos sido pelo inimigo atacados, Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós. Estamos aqui por este propósito, Senhor Deus, de te louvar e te glorificar, de ouvir, Senhor, a tua voz, de ouvir os teus ensinamentos para as nossas vidas. Por isso, nesta noite, Senhor, vem, através do teu Espírito Santo, falar conosco. Toma cada mente aqui cativa ao teu trono, Senhor Deus. Cada coração que aqui está, Senhor, nesta noite, seja tomado pelo poder do teu Espírito Santo. Seja cheio, Senhor, da tua glória. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Seja direto, seja objetivo, seja sucinto, seja fácil no teu falar, Senhor. Traz para nós, Senhor, esclarecimento da tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, para isso, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, que eu diminua, Senhor, e que tu cresças, que não seja mais eu a falar das minhas palavras, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a ministrar através da minha vida, Senhor. Que cada palavra que saia da minha boca nesta hora, Senhor, não sejam mais palavras de mim, mas do teu Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que põe nas nossas bocas o que nós devemos falar nos momentos aos quais o Senhor há de fazer a tua glória ser manifesta. Toma, Senhor Deus, este momento, tu que és o princípio e o fim, o meio, o alfa e o ômega, tu és o tudo, Senhor. Toma neste local a tua glória para ti. É o que nós choramos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito roubador da palavra, todo espírito de discórdia que caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de desvirtualização da tua palavra que caia por terra agora em nome de Jesus. E que todos esses espíritos contrários ao crescimento da tua igreja sejam agora levados, amarrados e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos, agradecendo, crendo, Senhor Deus, porque falamos no nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Em nome de Jesus, amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E você já se perguntou neste momento, diante desse texto, como é que você está procedendo perante Deus? Nós temos aqui 2 pessoas. O primeiro, ele está dizendo
para Deus. Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele está se ensoberbecendo, ele está falando para Deus que ele é um correto, ele está se exaltando, ele está dizendo para Deus que ele não tem nenhum pecado, que ele é melhor do que os outros. Ele está numa posição ao qual a Bíblia condena, que é a posição de exaltação. E aí eu te pergunto, como é que você está diante de Deus? Você está dizendo que não precisa do perdão dele? Você está dizendo que não precisa da correção dele? Você está dizendo o que para Deus? Que você é muito bom, que você é perfeito? Ou você está como este segundo personagem do tema, que é o publicano, que diz: porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou você está nesta posição de reconhecer que nada você é, de reconhecer que você necessita do perdão do Senhor, que você necessita da graça dele, que é o que nos basta? Em qual posição você está? Como você está procedendo diante do Senhor? Clamando a ele a misericórdia dele, entendendo que todos nós somos pecadores? Ou você está na posição daquele que acha que já está santo, limpo, purificado, que já está salvo? Você tem que definir, meu querido, em que posição você está. Como é que você está procedendo perante o Senhor? Ele nos trouxe aqui esta noite para nos arguir, nos questionar e mais ainda, nos mostrar de fato e de direito como nós devemos proceder. Por isso que nesta noite o Espírito Santo nos convida a nós mesmos, cada um, se examinar. Não sou eu quem vai falar acerca de cada um de vocês, nem vocês irão falar de mim. Eu é que tenho que ver como eu estou procedendo perante o Senhor. Você tem que ver. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que tem que se examinar. A Bíblia diz também que cada um prestará conta de si mesmo, de suas ações. O teu proceder perante a Deus tem que ser transformado dia após dia, no sentido de você fazer o reconhecimento do senhorio dele e fazer o reconhecimento da tua insignificância, o reconhecimento da tua podridão. Se você tiver alguma dúvida, eu não vou cansar de dizer, amanhã tire um tempo da tua vida, procure o IML, vá lá, entre no salão que tem onde ficam os corpos, e quando você entrar naquele local, porque eu já vou falar, porque já entrei, em que o silêncio impera, e que tem restos, trapos de imundície, em cima daquelas pedras, sem nenhuma vida, e aí você se identifica com aquilo, e aí você vai entender que nada somos, e que tudo devemos a Deus. Esse nosso procedimento perante o Senhor tem que ser mudado, caso não estejamos agindo desta forma. É você e Deus. E eu te convido agora para uma meditação mais profunda. Lemos o texto desta noite, que está também no livro de Lucas. Você volta algumas páginas aí, no capítulo 7. Vamos ler do versículo 36 até o versículo 50. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. A palavra do Senhor fala acerca de um homem, um fariseu,
Simão, que convida Jesus para ir até a sua casa, para cear com ele. E vamos ler o texto. E diz a palavra do Senhor, versículo 36, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O texto por si só, lendo pausadamente, usando a entonação a qual o momento ali demonstrava, a gente entende o que ali aconteceu. A gente vê ali que nós temos 2 personagens, dos quais o tema da nossa pregação fala hoje. O personagem que procedia com arrogância, com soberba, e a outra personagem que agia com humildade, com simplicidade, com honestidade perante a vida de si mesma. Uma pecadora assumida, enquanto o outro um soberbo, um julgador, um do qual fazia juízo de valores para com aquela mulher, melhor dizendo. E aí eu faço a pergunta para a nossa querida e amada igreja nesta noite: qual entre nós não tem pecado? Qual? Por acaso alguém aqui não tem pecado? Porque se tivermos aqui em nosso meio, ou nos assistindo, alguém que não tenha pecado, me perdoe a franqueza, meu querido, você não precisa de ouvir a palavra de Deus, porque você já é um santo. Nós estamos aqui, eu pelo menos estou aqui, e acredito que todos que aqui estão, pelo motivo ao qual nós poderemos ter o direito a entrar nos céus. E o motivo é buscar ao Senhor Jesus, que é através do sangue dele que nós somos
sarados. Que é através do sangue que foi derramado lá na cruz, que hoje eu e você temos o pago por cada um dos nossos pecados. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é quem tira o pecado do mundo. Se você não é pecador, você não precisa de Jesus. Você já é um justo. Então para que você precisa de um justo? Nós somos injustos e precisamos de um justo para justificar a minha vida, para cumprir, conforme a palavra de Deus diz, o pagamento do meu pecado, ao qual eu mesmo não teria condições de pagar. E aí inicia-se aqui um momento onde uma pessoa, um fariseu, que para que você possa compreender, se assemelha muito com nós, porque acreditamos na ressurreição, porque acreditamos que Jesus é o Messias, é o enviado do Senhor, porque comungamos do conhecimento da palavra de Deus. E este homem chama Jesus para a sua casa, para um jantar. Eu quero dizer para você que um jantar é um culto ao Senhor. E para que isto aconteça, existem nesta mesa 12 pessoas sentadas. O anfitrião em uma cabeceira e na outra o convidado. E em cada um dos lados desta mesa, 5 outros. E esta mesa não é como as mesas que nós aqui conhecemos hoje, que tem pés. Não, são mesas que estão pertinho do chão, onde existe ali uma toalha, de modo que quem está em uma cabeceira para a outra não vê os pés das pessoas. E aí, uma mulher ouviu falar, descobriu que este mesmo Jesus, ao qual tinha sido convidado, e que ela reconhecia como seu Senhor e seu Salvador, iria estar ali. Ela das tripas fez um coração, pegou tudo que tinha, investiu em um vaso de óleo, um unguento, um alabastro, caríssimo. E da mesma forma como aquele homem que convidou a mulher, preparou um banquete, esta mulher também preparou um banquete. Mas o banquete que aquele homem preparou foi um alimento sólido, um alimento deste mundo. Mas o banquete que aquela mulher preparou para o Senhor, para dedicar ao Senhor, foi o alimento espiritual, porque foi o coração dela que ali foi entregue. E diz na palavra, lendo-a, que naquele primeiro momento, quando ela entrou, ela se pôs aos pés do Senhor, e ali começou a derramar lágrimas, mas com tanta intensidade, diz a palavra, que lavava os pés de Jesus. Lavava os pés de Jesus. E ela depois os enxugava com os seus cabelos. Após fazer este ato, ela quebrou aquele vaso de alabastro e derramou sobre os pés do Senhor, e beijava-lhe os pés com intensidade. Ela estava curvada perante o Senhor. Imagina esta cena. Mas o detalhe é que o homem que estava na outra cabeceira da mesa subjugou ao Deus que ali estava, Jesus, com a seguinte palavra no seu pensamento, diz a palavra: quando isto viu o fariseu, versículo 39, que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, ele mesmo pensava consigo, ele mesmo, era ele e ele, pensava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Preste atenção que ele vai agora dizer, pois é uma pecadora. Ele simplesmente a condenou, ele simplesmente a expurgou do meio dos homens, como era feito antigamente com relação às pessoas que tinham doença tipo lepra, eram tiradas do meio da sociedade.
Então, com esta atitude, este homem já fez a condenação, se ensoberbeceu. Ele ali naquele momento, ele disse: eu sou diferente, eu tenho algo muito melhor do que esta mulher, porque esta mulher é uma pecadora, uma prostituta, uma adúltera, seja lá o que for. E aí eu te pergunto, e aquele que mente nos dias de hoje, por um acaso não é um pecador? E aquele que fica falando mal da vida alheia, fofoca, não é um pecador? Só é um pecador aquele que fuma maconha? Só é um pecador aquele que rouba carro? E cada um de nós que cometemos vários e vários delitos, não somos também pecadores? Nós também não estamos buscando do Senhor a misericórdia? Como é que você está procedendo perante Deus? Eu quero trazer aqui um texto do Pai Nosso, que nós muitas vezes lemos na Bíblia, outras quando estão orando pessoas, não prestam atenção, quando diz: perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado. Como este homem estava perdoando aquela mulher, ou melhor dizendo, não estava perdoando. Mas o detalhe é que a gente vê a onisciência do Senhor, a gente vê a onipresença do Senhor, a gente vê o conhecimento de Deus, do nosso ser. O único que nos conhece de fato e de direito é Deus. Nem você mesmo se conhece. Porque se você se conhecesse, você nunca teria falado esta frase: eu nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida. Você imaginaria, mas fizemos já tantas coisas, que um dia dissemos: eu nunca imaginei. Mas Deus, Ele nos conhece. E por Ele conhecer o pensamento daquele homem, diz a palavra do Senhor no versículo 40, e respondendo Jesus, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz-me, mestre. Então Jesus naquele momento, ele vai para cima de Simão, e faz uma arguição. Ele vai conduzir aquele homem a uma reflexão, que é o que ele está fazendo conosco nesta noite, que nós venhamos a refletir nas nossas atitudes. E ele fala para aquele homem que existiam duas pessoas, dois devedores, um que devia 500 dinheiro e outro que devia 50, e nenhum dos dois tinha condições de pagar aquela dívida. E eu te pergunto, você tem condições de pagar a tua dívida para com Deus? Os pecados aos quais você comete e com certeza ainda irá cometer? Teríamos nós condições de pagar isso? Não. Então ele diz que os dois homens foram perdoados. Mas aí ele faz o questionamento: qual dos dois terá mais gratidão? No que logo responde Simão, dizendo: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, presta atenção agora, Jesus lhe disse: agora julgaste bem. Julgaste bem agora. Neste momento você está julgando bem, mas ainda há pouco você não julgou bem, Simão. Ele não falou isso claramente, mas deixou no entendimento de Simão, e deixa hoje para mim e para você. Como nós estamos procedendo perante Deus? Qual é a nossa conduta perante Deus? Como arrogantes, como soberbos, ou como esta mulher pecadora que se submete ali? Só que o puxão de orelha do Senhor para mim e para você vai mais além. Ele começa a mostrar para Simão alguma coisa da qual Simão não tinha entendido, do que aquela mulher de fato e de direito estava fazendo, e que Simão não tinha feito. E aí Jesus vai e diz assim, versículo 44,
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, porque é uma tradição judaica, que quando você recebia uma pessoa na tua casa, você simplesmente pegava e lavava os pés, porque lá não tem sapato, era sandália, a pessoa andava com o pé empoeirado, então lavava os pés da pessoa, como forma de demonstrar o cuidado com aquela pessoa. Então ele chega para Simão e diz: você não fez isso. No entanto, esta mulher, com as suas lágrimas, lavou meus pés e os enxugou com o cabelo. E aí ele vai para a segunda coisa que acontecia quando você chegava: não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. O que é ósculo? É exatamente o cumprimento, reverência. Quando você encontra alguém do teu nível, você o cumprimenta olho no olho. Quando você encontra alguém mais superior, você curva-se. Mas quando você está diante do Deus vivo, do Rei, você se prostra. E esta mulher reconheceu que Jesus é Rei. Ela se prostrou ali. E Simão nenhum cumprimento não tinha feito, sequer não tinha feito. Mas ele continua, que é o terceiro fato: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. E eu te pergunto, este homem que estava ali julgando, não tinha feito nada, não tinha posto no Senhor um óleo para deixar o Senhor cheiroso. Esta mulher, no entanto, estava ali derramando aos pés do Senhor um vaso de alabastro. Ela estava de fato e de direito se encurvando ao Senhor, reconhecendo que ela era pecadora, que ela precisa do perdão do Senhor. Ela, de forma nenhuma, ela se ensoberbeceu. E hoje eu digo para você, com muita tristeza, quantos homens têm estado nos altares, se subjugando os maiorais? Quantos homens perante homens em conversas têm se subjugado maiores? Quantos de nós têm feito isso? E eu te pergunto, é este o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Que diz para mim e diz para você que aquele que quiser seguir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e o siga. Você tem que negar-se a si mesmo. Você e eu temos que fazer isso. A nossa conduta, o nosso procedimento perante o Senhor, ele tem que ser de homens e mulheres que de fato e de direito necessitam da palavra do Senhor como perdão, palavra de vida, palavra de salvação. Necessitamos de Jesus, que não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O nosso procedimento como cristãos é de levar às pessoas a palavra de vida, palavra de salvação, não palavra de condenação. Temos que mostrar quem é o Deus ao qual nós servimos. O que esta mulher estava fazendo ali era nada mais, nada menos do que reconhecendo perante os homens o senhorio do Senhor. E ali naquela atitude dela, ela estava demonstrando para aqueles homens como nós devemos proceder perante Deus. E aí, o que é que acontece quando nós fazemos isso? Jesus olha para Simão e diz claramente: por isso te digo, Simão, que esta mulher que aqui está vai ouvir agora as palavras das quais todos vocês têm o direito ao ouvir, desde que vocês façam este mesmo procedimento
E ele olha para a mulher e diz, versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quando ele fala isso, ele demonstra que aquela mulher, ela está amando muito, porque ela reconhece o volume de pecado dela. Ela reconhece que a dívida dela era gigante. E de fato e de direito, ela amou demais. A amou além do que o normal. Então eu e você precisamos amar a palavra de Deus, amar a obra de Deus, muito, mas muito mesmo, porque independente de nós termos aos nossos olhos sido corretos, repetindo, aos nossos olhos, perante Deus, somos todos pecadores. É uma conduta que eu e você tem que ter perante o Senhor, de reconhecimento. Perante os homens nós temos que de fato e de direito pregar o Evangelho, de forma que as pessoas compreendam que Deus está ao nosso lado para nos perdoar, que Ele nos enviou Jesus para ser ali na cruz o Cordeiro que veio tirar o meu e o teu pecado, que veio nos pagar. Mas você observe que os homens que imaginam que são corretos, eles não conseguem enxergar o fato de que aquela mulher estava de fato e de direito pedindo, clamando ao Senhor perdão pelos seus pecados. E aí o que eles dizem, os homens? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Porque Jesus olhou para a mulher e disse, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ele diz isso hoje para mim e para você. Ele diz para cada um de nós, os nossos pecados estão sendo perdoados. Os teus pecados estão sendo perdoados, Moacir. É o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Que todos os nossos pecados são perdoados. Desde que a gente o busque. Que a gente reconheça quem hoje somos. Que nós reconheçamos a nossa má conduta. A nossa forma errônea de caminhar neste mundo. Sendo pecadores, ou seja, desobedientes. E aí aqueles homens, eles questionam, ao invés de dizer, Senhor, eu também quero que o Senhor fale para mim, que eu estou perdoado, não. Eles questionam, porque eles no entendimento deles dizem, eu sou santo, eu não preciso que esse homem abra a boca para dizer isso. E temos visto homens assim, que sobem as suas vozes para condenar os outros, para subjugar, para dizer que todos estão errados, mas não reconhece que ele também é um pecador, não reconhece que ele também perante Deus está errado. O que falta nos homens é a humildade, como diz nas Escrituras, homens de duras cerviz, não curvam a cabeça, não curvam a cabeça. Mas Jesus dá mais outra resposta para estes. Ele olha novamente para a mulher e disse, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas aí a gente vai e questiona, a tua fé te salvou? Como assim a tua fé te salvou? O que é fé? Fé é a certeza do que não se vê, mas que se espera. No início eu falei que aquela mulher ouviu falar que Jesus estaria ali. Então quando ela ouviu falar aquilo, ela automaticamente moveu-se de angústia, de desejo, de determinação, de buscar ao Senhor. A fé dela, em ação, a fez comprar aquele vaso de alabastro. A fé dela, que aquele homem que ali estaria, tinha este poder, a fez fazer tudo isso. Então Jesus diz para mim e para você,
nesta noite, sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé. É a fé. Ainda há pouco tivemos aqui um momento de dízimo e oferta. É um momento de fé, onde você acredita em Deus que você não vê, mas que você contempla a glória dele. Ao invés de acreditar, de ter a confiança em dinheiro que você apalpa, mas que não te dá o que Deus pode te dar. Porque dinheiro nenhum no mundo dá saúde a ninguém. Dinheiro nenhum no mundo dá família a ninguém. Dinheiro nenhum no mundo dá alegria a ninguém. Dá felicidade. O dinheiro não dá o amor. Então esta fé que nós temos em Deus tem que ser demonstrada continuamente. E esta mulher aqui, com a atitude dela, ela alcançou aquilo que um tempo atrás, antes da hora do dito cujo jantar aqui, ela imaginou. Por isso que Jesus Cristo diz: Pai, a tua fé te salvou. Você e eu temos que ter uma atitude de fé perante Deus. Que sem esta atitude, a gente não vai estar demonstrando verdadeiramente que o nosso procedimento para com Ele é de que precisamos da presença dEle, precisamos do perdão dEle. E estamos com esta atitude demonstrando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Eu quero que fique nos nossos corações nesta noite duas lições. Duas lições. Você pode ficar com mais, mas essas duas aqui são as mais importantes na minha ótica. São as lições de fato e de direito que nós temos que carregar continuamente. Primeira delas, não te exaltes. Nunca te exaltes. Nunca te exaltes. E para tanto, eu uso a Bíblia para mim e para você, como manual de instrução e como referência e como comprovação deste fato. Livro de Lucas também, no capítulo 14, no versículo 11, a palavra de Deus diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele homem Simão, o que ele fez? Se exaltou, foi o quê? Humilhado. Mas aquela mulher, ela se humilhou, foi o quê? Exaltada. Então, meu querido, não queira você mesmo se exaltar. Deixe que Deus faça, porque quando Ele fizer, vai ser para a honra e a glória dEle. Você vai abrir a tua boca claramente e dizer: toda honra e toda glória é do Senhor. Foi Ele quem fez eu ser o que sou. Foi Ele que transformou o meu viver. Mas você só vai fazer isso se você se humilhar, se você de fato e de direito se prostrar perante o Senhor. E a segunda coisa, segunda lição, também no mesmo nível de importância da primeira: reconheças que tu és pecador. Você e eu precisamos reconhecer que somos de fato e de direito pecadores. Que não porque a gente tenha da parte de Deus o direito de pregar a palavra, o chamado para estar nos altares, ou nas rodas, ou nas reuniões, ou nas palestras, pregando, isso não quer dizer que eu e você não sejamos pecadores. E como exemplo disso, eu quero falar de alguém que é responsável por praticamente 90% do Novo Testamento, no que se diz respeito às Escrituras, a livros, a cartas, que é Paulo. O que é que Paulo disse para o seu amado discípulo Timóteo? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O que diz a palavra do Senhor? Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação
Preste atenção, o que é a palavra fiel que ele está dizendo? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha o que ele diz: dos quais eu sou o principal. Este homem que foi usado por Deus poderosamente, está aqui neste momento, se colocando como o principal, o pior dos pecadores. Porque este homem aqui, ele reconheceu os pecados dele, ele reconheceu a conduta errada dele, ele reconheceu que o procedimento perante a Deus, da parte dele, era totalmente errado. Este homem, ele se exaltava com o desejo de matar cristãos. Então este homem aqui, ele diz, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece a podridão que é ele, as atitudes dele podres, ele está aqui reconhecendo. Então que você saia juntamente comigo nesta noite aqui, que saiamos com estas duas lições, estas duas observações, que não nos exaltemos e que reconheçamos que somos pecadores o tempo todo, porque assim a gente vai ver a glória do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas, sendo derramada sobre as nossas vidas. Eu quero trazer mais um versículo nessa noite, está lá no livro de Romanos, capítulo 12, nem o versículo 1 e nem o versículo 2 que sempre são falados, mas o versículo 3, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então presta atenção que ele está dizendo aqui, Paulo, na carta aos Romanos, porque pela graça que me é dada, ou seja, a graça é o favor imerecido, que é dada a mim e é dada a você. Ele está aqui dizendo, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, ou seja, que não se exalte, que não se exalte. Aí ele diz mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ou seja, que você reconheça que você é um pecador, que você de fato e de direito compreenda que você precisa de Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Lá no livro de João, capítulo 3, eita Jesus, versículo 16, diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida e a vida eterna. E nesta noite Jesus está aqui, falando para mim e para você, para que nós venhamos a reconhecer o senhorio dele sobre as nossas vidas. Também no livro de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você nesta noite está diante da verdade, que é Jesus. Você tem direito a ser liberto, eu tenho e você temos esse direito. Jesus está aqui se demonstrando fartamente, de forma direta, fácil, para que eu e você o aceitemos, o reconheçamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então vença meu amigo, vença esse espírito de exaltação na tua vida, vença esse espírito de santificado, achando que você já foi. Vença esse espírito de orgulho, de dura cerviz. Curve a tua cabeça como esta mulher fez, se prostre perante o Senhor.
Confessa Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Busca viver a vida na plenitude do Evangelho. Busca viver a tua vida pautada no Evangelho. Vai ser fácil? Não. Mas vai ser maravilhoso. Vai ser gostoso. Pode vir a dificuldade que vier. Mas a solução que Deus vai trazer, ela é muito maior do que qualquer obstáculo. E eu te convido nesta noite a curvar a tua cabeça e fazer uma oração comigo. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu me ponho prostrado aos teus pés, reconhecendo, Senhor, que eu sou um pecador, reconhecendo, Senhor, que Tu és o meu Salvador. Nesta noite, Senhor, eu quero Te receber como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único e suficiente Redentor, como aquele que vai me conduzir para a vida eterna. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Se já estava escrito, Senhor, reaviva, porque quero confirmar a minha aliança contigo. Nesta noite, ó Espírito Santo, vem fazer morada em meu coração. Guia-me para que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu siga rumo ao alvo, que é Jesus. E aqueles que concordam com esta oração, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Agradeço, Deus, te agradeço.